Você já reparou que tem gente que parece rica, mas vive reclamando que está sem dinheiro? A pessoa tem iPhone do ano, carro bonito, roupa de marca, vai em restaurante caro, posta story viajando, mas quando você conversa com ela, ela sempre diz a mesma coisa. Mano, tô quebrado. E aí você olha e pensa, como assim quebrado? Você vive melhor do que eu. Só que é aí que mora o problema. Porque hoje eu vou te mostrar a armadilha mais perigosa do mundo financeiro. A armadilha do falso rico. E se você não tomar cuidado, você pode estar caindo nela agora mesmo, sem perceber. E o pior, essa armadilha destrói anos de vida. A maioria das pessoas acha que dívida acontece por falta de dinheiro, que só se endivida quem ganha pouco, que só se endivida quem não teve oportunidade. Mas isso é mentira. Na verdade, muita gente se endivida justamente quando começa a ganhar mais. E sabe por quê? Porque o problema não é renda. O problema é ego, é comparação, é necessidade de provar algo. E isso é muito mais comum do que você imagina. Hoje você vai entender por que as pessoas entram em dívidas enormes para impressionar os outros, como isso destrói sua vida financeira e, principalmente, como você pode sair dessa mentalidade antes que seja tarde. Porque se você entender isso agora, você evita um erro que mantém milhões de pessoas presas para o resto da vida. Meu nome é João e eu estudo dinheiro, comportamento financeiro e psicologia. E eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro. Elas são pobres porque estão tentando parecer ricas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comprou alguma coisa que você não precisava só porque queria sentir que estava evoluindo? Ou porque queria mostrar que estava bem? Talvez um celular novo, um tênis caro, um relógio, uma moto, um carro, mesmo sabendo que aquilo apertaria o mês? Se sim, fica comigo até o final, porque você vai entender exatamente o que acontece dentro da mente de quem cai nessa armadilha. Existe um fenômeno silencioso que destrói a vida financeira das pessoas. Ele acontece assim: você começa a ganhar um pouco mais, e ao invés de construir patrimônio, você começa a construir aparência. Você compra coisas não porque precisa, mas porque quer ser visto de um jeito específico. Você quer ser respeitado, quer ser admirado, quer sentir que finalmente está vencendo. E o nome disso é riqueza falsa. É como se a pessoa estivesse construindo uma casa, mas em vez de fazer a fundação, ela gasta tudo na fachada. Ela pinta a parede, coloca luz bonita, compra decoração cara, só que por dentro não tem estrutura nenhuma. A casa parece incrível, mas qualquer vento derruba. E a vida financeira do falso rico é exatamente assim: bonita por fora, quebrada por dentro. E sabe por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não quer dinheiro. Elas querem o que o dinheiro representa. Elas querem respeito, status, sensação de vitória, validação, pertencimento. Porque crescer sem dinheiro machuca. Machuca ser o cara que nunca pode ir. Machuca ser o cara que sempre diz depois. Então, quando finalmente aparece uma chance, quando o salário melhora, ou quando você consegue um cartão com limite alto, seu cérebro não pensa em investimento. Ele pensa em compensação. Ele pensa: agora eu vou viver. Agora eu vou mostrar. Agora eu vou ser alguém. E isso parece bom. Parece libertador. Mas é aí que a prisão começa. E o mais perigoso é que essa armadilha não começa com algo gigante. Ela começa com pequenas decisões. E quando você percebe, já está preso. O falso rico geralmente começa assim. A pessoa ganha pouco por muito tempo. Aí, um dia ela consegue um emprego melhor, uma promoção, um aumento, um cartão novo ou até um empréstimo aprovado. E ela pensa: agora minha vida mudou. Só que a primeira coisa que ela faz não é montar reserva, não é investir, não é pagar dívida. A primeira coisa que ela faz é comprar algo para provar que evoluiu. Um iPhone, uma moto, um carro financiado, uma TV gigante. E aqui entra a frase que destrói vidas: eu mereço. E olha, eu concordo, você merece. Todo mundo merece conforto.
O problema é quando o eu mereço vira justificativa para autossabotagem. Porque o eu mereço é emocional, mas a conta é matemática. Deixa eu te contar uma história que acontece o tempo inteiro. O cara ganha 2.000 por mês. Aí ele começa a ganhar 3.500. E o que ele faz? Ele compra um carro financiado de 60.000. Parcela de 1.200 por mês. Aí ele pensa, agora sim, agora eu estou vivendo. Só que ele esquece de um detalhe. O carro não custa 1.200. O carro custa 1.200 de parcela, 400 de gasolina, 300 de seguro, 200 de manutenção, IPVA e imprevistos. No final, ele está gastando quase 2.000 por mês só para manter a aparência. Ou seja, ele voltou a ganhar 2.000, só que agora com mais estresse, agora com mais cobrança, agora com medo de perder o emprego, agora com medo de atrasar parcela. Ele parece rico, mas virou escravo. E o mais triste, ele não pode admitir, porque se admitir, ele se sente burro. Então ele continua, e continua, e continua. Existe uma verdade brutal. O ser humano prefere parecer bem do que estar bem. Porque estar bem leva tempo, mas parecer bem é instantâneo. Você compra um celular novo e pronto, você se sente melhor na hora. Você posta story, as pessoas comentam, você sente dopamina. Só que essa dopamina dura pouco. E depois você precisa de outra compra, outro símbolo, outro objeto, outra prova. E sem perceber, você entrou numa corrida infinita. Uma corrida onde você nunca vence, porque sempre vai existir alguém com mais, sempre vai existir alguém com melhor. E tentar competir com isso é a forma mais rápida de destruir seu futuro. Mas agora vem a parte mais absurda. O falso rico não destrói só o dinheiro, ele destrói o psicológico, ele destrói a paz. E eu vou te mostrar como isso acontece. Quando você vive para impressionar, você vive com medo. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar, medo de alguém descobrir, medo de baixar o padrão. Porque baixar o padrão dói mais do que nunca ter subido. Isso é importante. Muita gente aceita viver apertada porque não consegue aceitar a vergonha de voltar atrás. Então ela continua pagando, continua se apertando, continua fazendo dívida, só para manter a imagem. E isso gera um tipo de ansiedade que destrói sua vida. A ansiedade de manter um personagem. Porque você não está vivendo sua vida, você está interpretando. Você virou um ator, e o palco é a internet. E aqui entra um ponto pesado. A maioria das pessoas não quer ser rica. Elas querem que os outros achem que elas são. E isso é muito triste, porque a pessoa troca paz por likes, liberdade por status, futuro por aprovação. E o pior, ela faz isso sem perceber. Porque a sociedade te treina assim. A propaganda te treina assim. O Instagram te treina assim. A cultura inteira te ensina. Você vale o que você tem. E aí você começa a acreditar. O ciclo funciona assim. 1. Você se sente inferior. 2. Você compra algo para compensar. 3. Você sente prazer momentâneo. 4. Você se endivida. Você se afunda mais. E repete. E repete. E repete. E sabe o que é mais louco? Tem gente que passa 20 anos nisso. 20 anos trabalhando para manter um estilo de vida que não é dela. Mas agora eu vou te mostrar o detalhe mais importante. A diferença entre rico de verdade e falso rico. O falso rico compra coisas. O rico compra liberdade. O falso rico gasta para mostrar. O rico investe para sumir. O falso rico quer atenção. O rico quer paz. E aqui está o que quase ninguém entende. Riqueza de verdade é silenciosa. Quem é rico de verdade não precisa provar, porque ele sabe que tem. E ele sabe que tem porque ele construiu, com paciência, com consistência, com estratégia.
enquanto o falso rico quer parecer pronto, sem passar pelo processo. Vamos imaginar duas pessoas. Pessoa 1. Compra um carro de 100 mil financiado. Tem parcela alta. Posta foto com volante. Recebe elogios. Parece incrível. Pessoa 2. Compra um carro simples usado de 25 mil. Depois de 5 anos, a pessoa 1 está devendo. E a pessoa 2 tem patrimônio. Depois de 10 anos, a pessoa 1 ainda está financiando. E a pessoa 2 está comprando à vista. A pessoa 1 parecia rica. A pessoa 2 virou rica. Esse é o jogo. Só que ninguém quer jogar esse jogo, porque ele exige humildade, e a maioria prefere orgulho. Aqui é onde as pessoas se afundam. Quando finalmente começam a ganhar bem, elas correm para gastar. Elas fazem isso porque querem compensar o passado. Só que o dinheiro não foi feito para compensar passado. O dinheiro foi feito para construir futuro. E se você usa o dinheiro para compensar, você nunca sai do lugar. O falso rico compra coisas para ser respeitado. O rico constrói patrimônio para ser livre. Status é caro. Liberdade é mais barata do que parece. Só que liberdade exige paciência e status exige só impulso. Você compra um celular de 8 mil, parcelado. Você paga e nem percebe. Mas esses 8 mil, investidos por 10, 15, 20 anos, podem virar 30, 40, 50 mil. Riqueza não é o que você compra. Riqueza é o que você deixa de comprar. Porque cada compra desnecessária é um pedaço do seu futuro indo embora. A virada acontece quando você entende isso. Você não precisa impressionar ninguém, porque no fim do dia, as pessoas não estão nem aí. Elas curtem sua foto e voltam para suas vidas. E quando você percebe isso, você começa a se libertar. Você começa a parar de comprar para os outros e começa a construir para você. O primeiro passo é simples. Pare de se comparar. O segundo passo, antes de comprar qualquer coisa cara, pergunte: eu quero isso ou eu quero ser visto com isso? E o terceiro passo, construa uma base. Reserva de emergência, investimento, patrimônio. Porque quando você tem base, você não precisa provar nada. Você não precisa se desesperar. Você não precisa de validação. Você tem paz. O falso rico não é pobre porque gasta muito. Ele é pobre porque ele vive tentando preencher um vazio emocional com coisas. Se você está vivendo apertado, mas gastando para parecer bem, eu não vou te julgar, mas eu preciso te dizer a verdade. O mundo não recompensa quem parece rico. O mundo recompensa quem constrói. Ser humilde agora para ser livre depois. Porque o falso rico vive bonito hoje e sofre amanhã. Mas o rico de verdade vive simples hoje e vence amanhã. E essa é a diferença. Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal.